E aí, galerinha do sexto ano, como semana passada nós não tivemos aula, né, não tivemos vídeo, então vão ser dois conteúdos nesse vídeo, tá? Espero que vocês prestem atenção, o vídeo vai ficar um pouco longo, tá bom? Expansão bárbara, expansão árabe e os reinos bárbaros, desculpa. Gente, vamos começar com o surgimento do povo árabe, né? O povo árabe tem a sua origem da região conhecida desde muito tempo como Península Arábica, né? O território limitado ao oeste pelo Mar Vermelho, ao sul do Mar Arábico, né? No povo leste pelo Golfo Pérsico e ao norte pela Palestina e pela Mesopotâmia. Em sua grande maioria, a Península Arábica é denominada por desertos, estepes e alguns oásis, né? No sul, onde o clima era mais ameno, né? A comunicação entre outros povos vizinhos possibilitou o desenvolvimento comercial. Grandes caravanas cruzavam, tá, esse local oriundas do Extremo Oriente para vender, comprar e trocar produtos e especiarias. Essa parte da Península Arábica, que ficou conhecida como Arábia Feliz, né, se notificou pela formação de diversos estados independentes centralizados, tá? Nos locais mais áridos, onde predominavam os territórios desérticos, né, viviam os nômades, os beduínos, e esses árabes nômades viviam viajando em grandes caravanas de camelos, sempre em busca de comércio com povos vizinhos. E os beduínos não formavam nenhum tipo de estado centralizado nesse período e, portanto, se organizavam em tribos. Tá? Cada tribo afirmava ter um ancestral comum, após longas gerações teria dado origem ao seu povo. Tá? Geralmente as tribos beduínas estavam divididas em núcleos familiares, formadas por até 3 gerações. O povo beduíno vivia em tendas ou em casas feitas de adobe. Tá? Enquanto o homem tinha o dever de cuidar dos rebanhos e das atividades comerciais, as mulheres tinham o dever de cuidar da casa, dos filhos e da comida. Por muito tempo, os árabes, gente, foram politeístas, ou seja, eles acreditavam em diversas divindades que tinham atribuições específicas. Tá? Era comum entre os árabes a peregrinação até a cidade de Meca. Tá? Um grande centro urbano comercial para oferecerem homenagens aos seus deuses e visitarem um grande santuário, onde há uma pedra negra, né, encravada na parede da Caaba e era adorada, tá? Que é adorada. Entre os mais conhecidos estavam os deuses Oza e Manat. Né? Além disso, os árabes acreditavam na existência de espíritos malignos, como Jinn, gênios, tá? Que possuíam poderes especiais e poderiam influenciar as ações do homem. Tá? Maomé e o surgimento do Islã. Né? Conforme a gente viu, né, a Meca era uma cidade muito importante para o comércio do Oriente. Era lá que diversas rotas comerciais se encontravam e produtos originários da Índia e da China eram reenviados para os outros locais, como a África e a Europa. Tá? As caravanas comerciais juntavam-se com as peregrinações religiosas, levando milhares de pessoas para o mesmo destino e que aumentava a importância da cidade. No século V d.C., Meca era controlada pela tribo dos Coroaixitas, tá? Que eram mais ricos os mercadores entre os povos árabes daquele período. E aí eu destaco para vocês que no século IV d.C., boa parte do mundo conhecida ainda estava sob o domínio do Império Romano. Contudo, nesse mesmo período do século IV, o imperador Teodósio dividiu, né, o império em 2 partes: Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Tá? Foi em meio a meio a todo esse contexto social e político de um Oriente Médio descentralizado e dominado por uma potência estrangeira que nasceu a religião islâmica, que teve um papel fundamental na unificação de diversas tribos árabes, e o responsável pela grande transformação religiosa dos árabes irão passar por um membro da tribo Quraishita chamado Muhammad, Maomé. Tá? Maomé nasceu no ano de 570 d.C., na idade de Meca, e foi educado pelo seu tio, um comerciante beduíno que viajava por todo o Oriente.
Portanto, desde criança, Maomé viajou por todo o Oriente Médio, entrando em contato com diferentes religiões e culturas. Naquele período, o cristianismo e o judaísmo eram as principais religiões monoteístas praticadas no Oriente Médio, tá? Durante o período da sua adolescência, quando ainda era um pastor de ovelhas, Maomé viajou com a Síria, com seu tio, né? Viajou para a Síria com seu tio, onde ambos tiveram um encontro com um eremita cristão chamado Bahira. O eremita afirmou que Maomé era um enviado de Deus e que seu tio deveria levá-lo de volta para Meca ao completar 25 anos de idade. Maomé conheceu uma rica viúva, proprietária de caravanas, chamada Khadija. Tá? Impressionada com a honestidade e com o que Maomé trabalhava, ela decidiu então casar com ele. Tá? A tradição islâmica afirma que por volta dos 40 anos de idade, Maomé teve uma experiência espiritual que transformou sua trajetória. Tá? E essa experiência ficou conhecida como Noite do Destino ou Noite do Poder. Enquanto meditava em uma caverna próxima ao Monte Hira, Maomé teria sido visitado pelo arcanjo Gabriel, que o encarregou de propagar uma nova mensagem, o Islã. A partir de então, Maomé deveria proclamar que só um Deus, que é Alá, né? E é um profeta, que é Maomé. Tá? Após o contato com o arcanjo Gabriel, Maomé entrou em estado de transe. Sua esposa Khadija o levou até um primo seu que era cristão, chamado Waraga, e esse acreditava que Maomé tinha vivido uma experiência similar ao que experimentaram os antigos profetas hebreus do Antigo Testamento. Maomé passou a ser visto por aqueles que aderiram à sua nova religião, os muçulmanos, né? Como o último profeta de Alá, né, Deus, e que ele foi procedido, né, portanto, por Jesus, Moisés, Davi, Jacó, Isaac, Ismael e Abraão. A Esdra e os Jihad, tá? O crescente aumento do número dos seguidores da nova religião islâmica começou a incomodar as principais famílias de Meca. Maomé pregava o abandono da idolatria aos deuses relacionados a Kaaba, o que poderia atrapalhar os grandes lucros adquiridos pelos comerciantes locais. Como sabemos, as peregrinações religiosas dirigidas a Meca eram muito lucrativas para o comércio local. Além disso, gente, nem todos os árabes estavam dispostos a abandonar suas divindades antigas para seguir uma nova religião. Maomé acabou sendo contrariado por membros da sua própria tribo e obrigado a fugir de Meca em 1622 d.C. Esse episódio ficou conhecido como Esdra e marcou o princípio do calendário muçulmano. Após fugir de Meca, Maomé seguiu em direção à cidade de Atreb, tá? Situada ao norte de Meca, que passou a ser chamada de Medina, né? Cidade do profeta. A maior parte dos habitantes da cidade ainda era formada por pagãos e judeus, né, que dificultava a difusão do Islã. Contudo, Maomé conseguiu converter os pagãos e organizar a tomada de Meca, que ocorreu em 630 d.C., resultando na unificação religiosa e política da Arábia. Ao mesmo passo que Maomé instituiu o Islã como a nova religião em Meca, o culto a Kaaba e a sua pedra negra foram mantidos, contudo, com um novo significado, de acordo com a tradição islâmica. A pedra negra teria sido enviada por Alá, Deus, tá? A Adão para sua remissão dos seus pecados. Maomé pregava a expansão da fé islâmica a partir da jihad, tá? Que é o esforço do caminho a Alá. No entanto, a relação entre a expansão islâmica do século VII e essa ideia de esforço presente no conceito de jihad acabou sendo mais utilizada como um esforço militar. Após estabelecer Meca como uma nova capital do Islã, Maomé orientou os seus fiéis a continuarem seu esforço, tá? Em expandir o alcance do Islã pelo restante do mundo, tá? As principais características do Islã. Maomé passou aos seus seguidores oralmente todas as revelações que recebeu de Alá, né? Cerca de 2 anos após a sua morte, seus seguidores escreveram suas revelações em um livro sagrado, que é o Alcorão, tá? O livro foi concluído
por volta do ano 653 a.C., reunindo todo o conjunto de regras e de justiça, normas de conduta social e rígido código moral que deveria ser praticado pelos muçulmanos. Os livros, pouco tempo depois do novo livro escrito por um grupo de fiéis, contendo feitos do profeta Maomé, tá? As leis islâmicas, esse livro era chamado de Sunna, foi construído a partir dos relatos daqueles que seguiam o profeta de perto, tá? Enquanto ele ainda estava vivo, né? Ambos os livros apresentavam as principais regras a serem seguidas, né? Testemunhar oralmente só há um Deus, que é Alá, e Maomé, o seu profeta. Cumprir as 5 orações diárias ao nascer do sol, ao meio-dia, à tarde, ao pôr do sol e à noite, né? Aquele que tem boa situação deve ajudar os necessitados, parentes ou membros da comunidade, com o zakat, que é a doação aos mais pobres, e não deve ultrapassar de 2,5 da renda de quem doa, tá? Além disso, essa doação deve ser feita de maneira discreta, sem se vangloriar do feito que está fazendo, tá? Realizar o jejum do amanhecer até o anoitecer durante o período do Ramadã, fazer pelo menos uma vez na vida a peregrinação a Meca, né, cidade sagrada do Islã, na Arábia Saudita, desde que possua meios para realizá-la, não podendo o muçulmano contrair dívidas, nem tirar do seu sustento de sua família para fazê-la, tá? Expansão muçulmana, gente, após a morte de Maomé, a expansão do islamismo ficou a cargo dos califas, ou seja, representantes políticos e militares dos seguidores do profeta Maomé. Nos primeiros momentos, o califado possuía um caráter sagrado devido à função de expandir a religião pelo mundo. Para alcançar o objetivo dos califas, né, organizar uma poderosa força militar. E souberam se aproveitar do enfraquecimento do Império Bizantino, tá? E do Império Sassânida, da Pérsia, para dominar os territórios do Oriente Médio, tá? Para justificar as campanhas militares, os califas utilizaram a ideia da Guerra Santa, que era fundamentada no jihad, tá? As conquistas militares possuem o enriquecimento do califado, o período que compreende os governos dos primeiros 4 califas, ficou conhecido como califado ortodoxo, tá? Contudo, a partir da metade do século VII, o cargo de califa se tornou hereditário, sendo monopolizado pela dinastia Omíada, tá? E os Omíadas transferiram a capital do califado para Damasco, na Síria, de onde os árabes deram continuidade ao processo de expansão e estabelecimento do Islã na Palestina. Norte da África, no Oriente Médio, no final do século XVII, os árabes chegaram ao Marrocos e logo em seguida na Península Ibérica, ok? Os Omíadas foram destruídos em meados do século VIII, 750 anos depois de Cristo, tá? Pela dinastia Abássida, desculpa, gente, que transferiam a capital temporariamente para Bagdá, tá? A primeira abrangia, né? O árabe que se desintegrou ficou dividido em 3 regiões autônomas, que a primeira abrangia o Iraque e o Irã, com capital de Bagdá. A segunda abrangia os territórios do Egito, da Síria e da Arábia Ocidental, como capital do Cairo. E a terceira esteve localizada na Península Ibérica e o Califado de Córdoba, tá? A economia, os muçulmanos tinham como as principais atividades econômicas a agricultura, o comércio e a criação de animais, tá? A criação de carneiros era fundamental para o fornecimento de lã, carne e couro, que eram comercializados posteriormente com o estrangeiro. Os camelos eram o principal meio de transporte utilizado nas caravanas. Por isso a criação era tão difundida entre os muçulmanos. No campo dos árabes, eles cultivavam frutas, oliveiras, legumes, algodão e trigo. No entanto, era nas cidades que estes produtos eram vendidos para os comerciantes estrangeiros, no período em que os árabes controlaram o Mediterrâneo. As cidades muçulmanas foram abastecidas de produtos vindos da Índia e da China, como vidro e especiarias, além de tecidos de luxo, ouro, escravos e porcelana, tá? O crescimento do comércio possibilitou o surgimento de uma moeda
própria e a construção de uma frota naval utilizada para o transporte de produtos. A cultura e a ciência e as artes do mundo muçulmano, tá? A gente começa pela literatura. Os árabes se notabilizaram pelo uso da linguagem poética, tá? A forma poética mais usada pelos árabes era a qasida, ou odé, tá? Ou ode, formada por até 100 versos apenas uma rima. O período abássida das cidades se tornaram o centro de produção literária, contando inclusive com a participação dos altos funcionários do governo e de alguns califas. A partir do século IX, a literatura escrita ganhou maior destaque com a substituição do papiro pelo papel inventado, tá, pelos chineses. O gênero mais difundido na literatura muçulmana durante o período medieval foi o romance, que tinha como foco as aventuras de heróis, tá? Como a de Antar ibn Shaddad, filho de uma escrava, que havia também uma história de Banu Hilal, tá? Sobre o grupo árabe que dirigiu o norte da África. A maioria das histórias, gente, elas eram escritas, serem citadas oralmente, misturando prosa rimada e poesia para facilitar a memorização, tá? Com o passar do tempo, as histórias começaram a ser escritas com o objetivo de simplesmente serem lidas, tá? A difusão do idioma árabe e a unidade linguística entre os povos convertidos ao Islã tornou possível o desenvolvimento científico em todo o mundo árabe, tá? E o intercâmbio das ideias, tá? A filosofia foi marcada pela preservação do pensamento de Platão e de Aristóteles, que foi transmitido ao mundo europeu na Baixa Idade Média. Atividade, página 233, 234, 235, 236. Já estou disponibilizando o gabarito, tá? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19A, 19B, 20, tá? E agora vamos para os reinos bárbaros, tá? Vamos para os nossos reinos bárbaros. Eu já citei para vocês, já falei dos reinos dos povos bárbaros, né? Mas agora eu vou falar um pouquinho mais a fundo do reino deles, né? Com o fim do Império Romano no Ocidente, tem como uma das principais razões, gente, as invasões bárbaras. A queda do Império Romano do Ocidente aconteceu no século V, que marcou o fim da Antiguidade e do início da Alta Idade Média. Eu ressalto para vocês que a Alta Idade Média, que durou do século V até aproximadamente o século XI, é marcada pela expansão do Império Bizantino, tá? O Império Romano do Oriente no Oriente, pela formação dos reinos bárbaros nos limites do antigo Império Romano no Ocidente. As invasões bárbaras foram muito importantes para a queda do Império Romano. No entanto, quem eram esses bárbaros, né? Estes eram povos germânicos, nômades, seminômades, que viviam principalmente no norte da Europa. Esses povos eram diferentes uns dos outros e cada um possuía sua própria política e organização social, tá? O termo bárbaro, gente, soava como bar, né? Falado pelos persas, ou seja, o termo bárbaro é pejorativo e serve para discriminar o estrangeiro, tá? A expressão acabou ficando famosa pelos romanos, que passaram a chamar os bárbaros e os povos germânicos que invadiram os limites do Império Romano do Ocidente, ok? Principais povos germânicos. Cada reino possuía uma administração própria, tá? E esse sistema acabou sendo mantido durante boa parte da Idade Média, ok? Sendo que as primeiras migrações foram feitas pelos hunos, visigodos e vândalos, tá? Então, os vândalos, eles fixaram no norte da África, nas ilhas da Córcega e na Sardanha, tá? Fundaram o reino de breve duração. Já os anglo-saxões fundaram o seu reino na faixa leste da Grã-Bretanha. A Península Ibérica foi povoada pelos visigodos, que passaram a habitar a atual Espanha e o sul da Gália, e também pelos suevos. Os alemanos, onde atualmente é a República Tcheca, enquanto a região central da Europa
foi ocupada pelos burgúndios e a Península Itálica e as regiões de atualmente existe a Áustria, Sérvia, Eslovênia, Montenegro e a Albânia, tá? Reino Ostrogodo. O Reino Ostrogodo, gente, apareceu nos limites das fronteiras com o antigo Império Romano. A partir das invasões hunas na região do atual leste europeu, daquele momento os dois povos, visigodos e ostrogodos, não haviam se dividido e estavam sob o poder do rei Hermenerico. Com as principais invasões dos povos de origem una, o rei Hermenerico morre e os outros dois reis surgiram para sucedê-lo: Vitimiro, dos ostrogodos, e Fritigern, dos visigodos. Vitimiro foi escolhido para governar o reino em um momento em que o povo ostrogodo vivia uma situação muito precária, tendo que suportar diversas derrotas frente aos hunos. No ano 376, os ostrogodos sofreram uma derrota terrível com a morte de Vitimiro. Como o filho de Vitimiro, Viderico, não tinha idade para governar, os generais Alateu e Safrax assumiram a regência até que ele completasse 21 anos. Após a derrota em mãos hunas, os ostrogodos liderados por Safrax e Alateu se dirigiam junto com os visigodos até o rio Danúbio e mais adiante do Império Romano. Reino Visigodo. Reino Visigodo era um outro povo que se originou da divisão dos godos. Foi o Visigodo quando formaram ameaças pelos hunos. Os visigodos migraram pela região dos Balcãs em direção à Itália. No entanto, a presença mais marcante desse povo foi na Península Ibérica. Estabelecidos na Península Ibérica, os visigodos seguiram em direção ao sul da França e lá estabeleceram o reino Toulouse, que durou do século V ao século VI. Em seguida formaram outro reino, dessa vez duradouro, o reino de Toledo, que perdurou de 507 a 711. Reino Burgúndio. Os burgúndios tentaram por diversas vezes penetrar no território romano, mas conseguiram apenas durante as invasões de 406 d.C., que contaram com os outros povos germanos, diferentemente dos vândalos, suevos e álanos. Os burgúndios decidiram aceitar habitar o território romano pacificadamente, respeitando as leis do império, e o imperador do Ocidente, Honório, deu aos burgúndios uma parte da Gália que habitaram no ano de 413 d.C. Organização política. Os povos germânicos são caracterizados por fazerem guerra no meio de uma vida, por isso, chefes militares tinham grande importância da organização política dos reinos germânicos. Dessa forma, a principal organização política desses povos era o comitatus, uma espécie de conselho de guerreiros cujos integrantes eram os guerreiros mais importantes de cada família. Quando não estava acontecendo nenhuma guerra, o comitatus acabava não tendo muita importância e um chefe eleito pelos homens comandava a comunidade. Atividade, gente, página 241, 242, 243, 244. Já estou disponibilizando o gabarito para vocês, ok? 1, 2, 3, a 3 é uma cruzadinha, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e o desafio. Gente, fique com Deus, se cuidem, por favor. O vídeo hoje foi longo, mas estamos aqui firmes e fortes com saúde, tá bom?